Vamos lá então para o segundo estudo do livro de Neemias. É uma alegria enorme estar com você nessa quinta-feira eucarística aqui na Rádio Barroso Mix. Eu sou o catequista Rafael Henrique e prepara o coração porque hoje nosso estudo vai ser intenso, hein? Ontem, nós começamos o estudo né? Ontem vimos Neemias, ele estava chorando pela situação de Jerusalém, ele estava orando também, jejuando, falou com o rei, conseguiu autorização, recursos para chegar em Jerusalém. Ele fez uma inspeção noturna, lembra? E convocou o povo. Disse para todo mundo, vamos reconstruir a cidade. E o povo animou na hora, bora reconstruir. Se você não ouviu, está lá no meu canal do YouTube, tá bom? O primeiro estudo, Rafael Henrique, catequista, tá lá a gravação. E hoje vamos ver aqui a construção acontecendo, hein? Mas também já te garanto que vai ter uma oposição também pesada. Tem gente que não tá gostando dessa história de reconstruir. Vai ter então ameaça de morte. Então a gente vai aprender uma das lições mais poderosas da Bíblia hoje. Como trabalhar e se defender ao mesmo tempo. Então vamos lá, porque hoje tá pegando fogo, hein? Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Chegamos ao capítulo 3. E ele é fascinante, esse capítulo, porque ele lista nome por nome, família por família, quem construiu cada pedaço do muro. Olha, Eliasibe, o sumo sacerdote, e os seus irmãos sacerdotes edificaram a porta das ovelhas, diz aqui a Bíblia. Então, olha que lindo, né? Os sacerdotes começaram, os líderes espirituais deram o exemplo. Eles não ficaram só lá orando dentro do templo, enquanto o povo suava. Não. Os sacerdotes também arregaçaram as mangas e foram trabalhar também. Líder não é aquele que fica de fora mandando. Um verdadeiro líder é aquele que vai na frente, que dá o exemplo, que põe a mão na massa. E olha o que diz aqui a Bíblia. Vem uma lista imensa. Os homens de Jericó edificaram ao lado deles. Zacur edificou junto. Os filhos de Acena edificaram a porta do peixe. Meremote consertou tal trecho. Malquias consertou outro, diz aqui a Bíblia. Então, todo mundo tinha uma parte. Não era o Neemias fazendo tudo. Cada um pegou um pedaço e foi trabalhar. E olha o que diz aqui a Bíblia. Tecoitas fizeram os reparos, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Os nobres, diz aqui a Bíblia. Os nobres são os ricos, né? Os importantes, eles acharam que era trabalho demais para eles. Eles estavam acima disso, mas o povo comum trabalhou. E sabe o que é mais importante? O mais interessante, a Bíblia menciona 2 vezes que os tecoitas trabalharam.
Ou seja, eles pegaram 2 pedaços do muro, cobriram a parte deles e a parte dos nobres também, dos nobres preguiçosos. Isso já ensina pra gente que sempre vai ter gente que não quer trabalhar. Em qualquer parte da vida, né? Mas se você for fiel, se você trabalhar dobrado, Deus vai honrar. E olha que diversidade de gente trabalhando. A Bíblia diz que tinha sacerdote, tinha levita, tinha governador, tinha ourives, tinha perfumista, tinha comerciante, tinha mulher, sim, mulher também, tinha pai com filhas, tinha todo tipo de gente. A Bíblia diz: Salum e suas filhas fizeram os reparos. Olha que lindo, as filhas dele ajudando, a família inteira envolvida na obra. E cada um consertou o pedaço perto da sua casa. Faz sentido, né? A Bíblia diz assim, ó: Anum e os moradores de Zanoa repararam próximo às suas casas. E por que será que fizeram isso? É porque quanto mais perto da sua casa, mais você se importa. Ali é o seu muro, não é? É a sua proteção. E trabalharam rápido e animados. Trabalharam com propósito. Era todo mundo junto, todo mundo focado, todo mundo determinado a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Bom, e aí começaram os problemas. Aí vem a pancadaria. Ora, quando Sanbalate ouviu que eles estavam reconstruindo o muro, ele ficou furioso. A Bíblia diz que ele se indignou muito e zombou dos judeus. E olha o discurso que ele fez na frente dos irmãos dele e do exército de Samaria. Eu vou ler para você. O que estão fazendo estes judeus fracos? Vão se fortificar? Vão oferecer sacrifícios? Vão acabar num dia? Vão ressuscitar pedras de montões de pó que estão queimadas? Eram várias perguntas que ele fazia em forma de zombaria. Ele estava ridicularizando o esforço deles. Chamava os judeus de fracos. Ah, vão acabar num dia. Zombavam o tempo também, né? E Tobias? Tobias também era um que não estava gostando, não. Tobias é um amonita maldoso. Então ele completou com mais sarcasmo, dizendo: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Então, em outras palavras, Tobias estava dizendo: vocês estão fazendo um trabalho tão fraco, mas tão mal feito que até uma raposinha consegue derrubar. Isso que Tobias disse. Eles tentavam desanimar, de fazer o povo desistir. E como Neemias reagiu, Rafael? Será que Neemias começou a brigar com eles? Para eles parar de discutir? Será que ele ficou chorando também? Não. Neemias fez o que todo católico, todo povo de Deus precisa fazer quando é atacado. Ele orou. Ele disse assim, ó: ouve ó nosso Deus,
porque somos desprezados. Faze cair o escárnio deles sobre a sua própria cabeça. Entrega-os ao saque na terra do cativeiro. Não cubras a sua iniquidade e não se risque o seu pecado diante de ti, porque te provocaram a ira na presença dos edificadores. É uma oração pesada que Neemias fez, né? Neemias jogou o problema no colo de Deus. Ele disse assim, ó: Deus, eles estão zombando de mim? Não, eles estão zombando é de ti. Então, resolva aí. Isso que ele disse em outras palavras, né? E depois de orar, sabe o que ele fez? Ele continuou trabalhando. Olha o que a Bíblia diz. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então já construíram metade do muro. Metade do muro já estava pronto, em tempo recorde. Porque eles não pararam para ficar dando atenção para os zombadores. Eles oraram e trabalharam. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas viram que o trabalho estava avançando, que as brechas começavam a se fechar, aí eles ficaram com muita raiva. E aí a coisa piorou. Agora não era mais só zombaria, não. Agora eles começaram a ameaçar de morte. Eles conspiraram juntos para virem guerrear contra Jerusalém e causar confusão. E o que Neemias fez, hein? O que será que Neemias fez? Ele orou de novo, isso mesmo, você acertou. E dessa vez, fez mais. Ele colocou guarda, dia e noite, contra eles. Ou seja, uma oração e também uma ação. Ele confiou em Deus, mas também tomou providências práticas. Muita gente erra nisso, né? Ou só ora e não age, ou só age e não ora. Muita gente faz isso. Já Neemias fez os dois. Mas aí começou a aparecer outro problema. E agora esse problema vinha de dentro. O povo de Judá começou a dizer o seguinte: as forças dos carregadores já desfaleceram. Há tanto entulho que não conseguimos edificar o muro. Aí então, tá vendo, meus irmãos? Aí já é cansaço, desânimo, tá pesado demais, tá difícil demais, não vamos conseguir. E tem mais, né? Os inimigos estavam dizendo: eles não saberão, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então os inimigos tinham uma tática, né? Aquele ataque surpresa. Eles queriam invadir de repente e matar os trabalhadores. E os judeus que moravam perto dos inimigos, eles vinham avisar. Neemias diz vezes, né? A Bíblia repete, ou melhor, Neemias disse 10 vezes isso. A Bíblia repete 10 vezes para enfatizar mesmo, dizendo: de todos os lugares de onde voltarem, cairão sobre vós. Então, meus irmãos,
Você está entendendo? Era pressão demais, era pressão de todo lado. Eles estavam cansados, tinha ameaça de ataque de fora. Era gente trazendo notícia ruim constantemente. Mas Neemias não desistiu. Ele fez algo genial. Ele organizou a defesa. Ele colocou gente armada nos pontos mais vulneráveis, nos lugares onde o muro ainda estava baixo, nos lugares abertos onde o inimigo podia atacar. E depois ele olhou para os nobres, para os magistrados, para o povo, e disse uma frase poderosa. Olha, eu vou até grifar essa parte aqui. Olha o que ele disse. Gostei dessa parte aqui da Bíblia. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. O que significa isso, Rafael? Não entendi. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Neemias disse assim, não olha para o tamanho do inimigo, olha para o tamanho do seu Deus. Lembra que você não está lutando só por você, você está lutando também pela sua família, pela sua casa. Isso que ele quis dizer. E quando os inimigos souberam que os judeus estavam preparados, que a emboscada tinha sido descoberta, aí eles desistiram do ataque. A Bíblia diz assim, Deus dissipou o conselho deles. Foi Deus que frustrou o plano, foi Deus que protegeu, foi Deus que lutou por eles. E todo mundo então voltou para o muro, cada um a sua obra. Mas agora, com uma diferença crucial. Desde aquele dia, metade dos servos de Neemias trabalhava na obra e a outra metade segurava lanças, escudos, arcos. E os que carregavam peso faziam com uma mão a obra, uma mão a obra e a outra seguravam a arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos enquanto edificava, diz aqui a Bíblia. Então eles estavam construindo, e se defendendo ao mesmo tempo. Então eles pegavam o tijolo com uma mão e na outra mão estava a espada. E Neemias colocou também um trombeteiro ao lado deles e disse: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados pelo muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntai conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Meus irmãos, então, ou seja, o que Neemias está dizendo? Ele está dizendo que se o inimigo atacar em qualquer ponto, o trombeteiro deve tocar a trombeta e todo mundo deve correr para ajudar. Então eles tinham organização, tinham estratégia e também eram unidos. E assim trabalhavam, desde a subida do sol até o anoitecer, sem parar. E Neemias disse: cada um com seu moço fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem na obra. Então, ou seja, ninguém ia para casa dormir. Todo mundo ficava dentro da cidade, sempre alerta, sempre pronto. A Bíblia diz o seguinte: e nem eu, nem meus irmãos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia armado à água. Então eles nem tiravam a roupa, nem para dormir, né? Ficavam sempre prontos para a batalha. Eles estavam realmente dedicados e comprometidos e com foco. Bom, e aí, Rafael, o que aconteceu? Qual foi o resultado disso tudo? Já estamos no capítulo 6, hein? Olha o que diz aqui no capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois o muro, ao 25 dia do mês de Elul, em 52 dias. Então foram 52 dias de obra, menos de 2 meses, para reconstruir um muro que tinha ficado destruído por mais de 140 anos. Humanamente, meus irmãos, era impossível isso, viu? Mas, espiritualmente, inevitável quando Deus está no comando. E os inimigos, Rafael? Pararam por aí? O que aconteceu com eles? Olha o que diz a Bíblia. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os povos que havia ao redor de nós temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que Deus tinha feito esta obra. Então os inimigos que zombavam, que ameaçavam, que conspiravam, agora então eles estavam com medo, porque eles viram que não era uma obra humana, era obra de Deus. Olha que vitória, que testemunho, que glória para Deus, hein? Mas antes de fechar, tem ainda uns ataques que Sanbalat e Tobias tentaram fazer durante a construção. Ataques mais sutis, mais sorrateiros. Eles mandaram mensageiros chamando Neemias para uma reunião, dizendo assim: vem, vamos nos encontrar numa das aldeias, no Vale do Ono. Vamos conversar, vamos fazer as pazes. Mas Neemias percebeu que era uma armadilha. Na verdade, eles queriam fazer mal a ele, queriam matar ele. E aí, então, olha a resposta que Neemias deu. Uma resposta genial. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que pararia a obra enquanto eu a deixasse, se fosse ter convosco? Pronto, ele negou. Ele diz: não vou parar a obra de Deus para conversar com o inimigo. E eles mandaram o mesmo recado 4 vezes. E Neemias respondeu da mesma forma também 4 vezes. Os inimigos eram persistentes. Aí na 5ª vez eles mudaram a tática. Mandaram uma carta aberta. Ou seja, quando é uma carta aberta, todo mundo podia ler. Com acusações pesadas, né? Eles foram maldosos, meus irmãos. Olha o que eles disseram na carta. Está sendo divulgado entre as nações que tu e os judeus estão pensando em se rebelar. Por isso estás edificando o muro. Tu queres ser o rei deles. Até profetas pusestes que pregassem a teu respeito em Jerusalém. Vem agora
e consultemos juntos sobre isso. Olha que maldade, hein? Acusaram Neemias de querer se rebelar contra o rei da Pérsia. Isso podia custar a vida deles, hein? A vida dele. Então Neemias respondeu com firmeza: não é verdade o que dizes? Do teu próprio coração inventaste estas coisas? Então Neemias desmentiu, não teve medo, não se intimidou e, claro, orou. Orou a Deus, pedindo para o Senhor fortalecer as suas mãos. Porque ele sabia, né? Tudo isso era para colocar medo nele, para fazer ele parar. E teve mais tentativas ainda, hein? Dá tempo de dizer, de falar aqui, Jesus? Dá tempo, né? Rapidinho eu falo. Eles também fizeram uma última tentativa. Um profeta de aluguel, chamado Semaías, disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas, porque virão de noite te matar. Então, o que estava acontecendo ali? Ele estava tentando fazer Neemias se esconder, se acovardar, se trancar no templo. Essa era a ideia deles, né? Mas Neemias respondeu: um homem como eu fugiria? Quem há que, sendo como eu, entraria no templo para que vivesse? De maneira nenhuma entrarei. Ele estava dizendo que ele não é covarde, que ele não vai se esconder porque confia em Deus. Ele percebeu que aquele profeta tinha sido pago por Tobias e Sanbalate para fazer ele pecar. Ele sabia que só os sacerdotes podiam entrar no templo. Era uma armadilha para fazer ele pecar e para ele perder a credibilidade. Mas Neemias não caiu, porque ele conhecia a palavra, porque ele tinha discernimento. Gente, olha que série de ataques, hein? Muitos ataques. Zombaria, né? Teve zombaria, teve ameaça de morte, de guerra, de cansaço, de desânimo, convite para reunião, teve acusação falsa, mandaram até um profeta mentiroso. O inimigo então tentou de tudo. Mas Neemias venceu tudo, porque ele orava constantemente, porque ele tinha foco, porque ele confiava em Deus. E o resultado foi isso. 52 dias e o muro estava reconstruído. Os inimigos estavam derrotados. Deus estava glorificado. Ora, vamos parar por aqui e vamos fazer um resumo agora, né? O que a gente aprendeu hoje? A primeira lição: todo mundo tem uma parte na obra, viu? Não era só Neemias que estava trabalhando. Cada família pegou um pedaço. Todo mundo fez sua parte. E a obra andou mais rápido. Então, o primeiro ensinamento de hoje é esse: não fique esperando os outros fazerem. Faça você a sua parte. Segunda lição: líderes precisam dar o exemplo. Os sacerdotes começaram, né? Se você é líder na família, ou na igreja, ou no trabalho, então dá o exemplo também. Não manda fazer o que você mesmo não faz. Terceira lição: oração e ação andam juntas. Neemias orou, rezou bastante, mas também colocou guarda, né?
Ele confiou em Deus, mas tomou providências práticas também. Então seja ativo. Quarta lição: não pare para discutir com o inimigo. Quando zombaram, Neemias não parou para brigar, né? Ele orou e continuou trabalhando. Não gaste energia com o crítico, então. Gaste energia com a obra. Quinta lição: construa e se defenda ao mesmo tempo. Uma mão na obra e outra na espada. Ou seja, você precisa edificar a sua vida espiritual, mas também se defender dos ataques. Então leia a Bíblia, mas também vista a armadura de Deus. Ore, mas também vigie. Sexta lição: foco na obra e não na distração. Neemias disse: estou fazendo grande obra e não posso descer. Quantas coisas o inimigo tenta para te tirar do foco, né? Diga não. Diga que está fazendo uma grande obra. E agora a sétima e última lição: quando Deus está na obra, ela termina rápido. Foram 52 dias para reconstruir o que ficou destruído por mais de um século. Mas Deus, quando Ele quer, Ele acelera, Ele faz em dias o que levaria anos. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Amanhã, sexta-feira, vamos fechar com chave de ouro esse estudo bíblico do livro de Neemias. Vamos ver a dedicação do muro. Vamos ver também a reforma espiritual que Neemias trouxe. E vamos colocar tudo em prática. Vamos fazer a aplicação final na nossa vida. Você vai aprender como manter o que conquistou, como não voltar atrás, como perseverar na vitória. Não perca amanhã o nosso último estudo do livro de Neemias. Muito bem, vamos lá, meus irmãos, chegamos ao último dia da nossa semana aqui sobre o estudo do livro de Neemias, aqui na Rádio Barroso Mix. Foi uma semana bem intensa, né? Nós começamos direto na quarta-feira, porque tive alguns problemas na segunda e na terça, mas na quarta-feira nós vimos, né, Neemias chorando por Jerusalém, orando, jejuando, falando com o rei, chegando em Jerusalém e convocando o povo para reconstruir a cidade. Quinta-feira, ontem, vimos a construção acontecendo no meio de toda aquela oposição pesada. Teve zombaria, teve ameaça de ataque, cansaço, teve desânimo, teve convites maliciosos, acusações falsas. Mas 52 dias depois, o muro estava de pé e a vitória foi completa. Hoje vamos ver a dedicação do muro, a reforma espiritual que Neemias trouxe e como manter a vitória conquistada. Então prepara o coração, porque o estudo de hoje vai ser poderoso. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico da Rádio Barroso Mix. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Então vamos lá fechar com chave de ouro. Então, meus irmãos, depois que o muro foi terminado em 52 dias, que é um milagre, né? Era uma obra muito grande para finalizar em
52 dias. Aí chegou então a hora da dedicação. Olha só, dedicação não é só uma inauguração, não é isso. Não é só festa, é consagração. É diferente, né? É dizer assim, ó, Deus, essa obra é para ti e essa vitória é tua. Então Neemias organizou uma celebração gigante. Ele ajuntou os levitas, né, de todos os lugares, os músicos, os cantores, aqueles que tocavam instrumentos, trouxe todo mundo para Jerusalém e montou 2 grandes coros. Um ia na direção do muro e outro na direção oposta. E no meio iam os instrumentos, as trombetas, as harpas. E eles cantavam, louvavam, adoravam, enquanto andavam por cima do muro recém-construído. Imagina a cena, 2 grupos enormes de gente cantando, caminhando em volta da cidade pelos muros, que 52 dias antes era tudo ruína. E quando os 2 coros se encontraram, um vindo de um lado, outro vindo do outro, eles juntaram-se na casa de Deus. E a Bíblia diz: e ofereceram naquele dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os tinha alegrado com grande alegria. Até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Então foi muita alegria, uma celebração barulhenta, né? Não era um canto assim morninho, não. Era uma explosão mesmo de alegria. Porque eles sabiam que aquilo ali não foi uma obra deles. Foi Deus, foi a mão de Deus, foi o poder dele. Até as mulheres e as crianças se alegraram. Não era só os homens, não. Era a família inteira celebrando. E olha que interessante, hein? Naquele dia, constituíram homens sobre as câmaras dos tesouros, para cuidar das ofertas, dos dízimos. Porque o povo estava trazendo tudo com alegria, com generosidade. Eles viram com os próprios olhos Deus agindo. E quando você vê Deus agindo, quando você experimenta a vitória, você não segura, né? Você dá com prazer o seu dízimo. Hoje em dia, tanta gente reclama do dízimo, né? Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a pessoa não está vendo Deus agir, não está experimentando vitória. Mas quando você vê o que Deus faz, você não acha muito dar nada. Mas aí tem uma parte pesada aqui do livro também, veja bem. Neemias tinha ficado 12 anos em Jerusalém. 12 anos trabalhando, liderando, reformando. Mas ele tinha dado um prazo para o rei, você lembra? Era a hora dele voltar para a Pérsia. E quando ele voltou, depois de um tempo... meus irmãos, quando ele voltou, o desastre foi total. O povo tinha voltado para os pecados antigos. Estava fazendo tudo errado de novo. E olha o que Neemias encontrou. Primeiro, Eliasibe, que era o sacerdote, né, aquele que deveria dar o exemplo, ele tinha preparado uma câmara no templo para o Tobias morar.
Isso mesmo, aquele Tobias que tinha zombado da construção, que tinha atacado, que tinha ameaçado, agora estava morando lá no templo com a permissão do sacerdote. Como assim? Eles eram parentes, sabia disso? Eliacibe era aparentado com Tobias e deu para ele um apartamento dentro da casa de Deus. Quando Neemias descobriu isso, ele ficou furioso. A Bíblia diz assim, ó, isso me desagradou muito, isso que Neemias descreveu. E sabe o que ele fez? Ele jogou todos os móveis de Tobias para fora, mandou purificar a câmara, devolveu ela para ser usada nas ofertas de Deus como era antes. Neemias não teve dó, não teve pena. Ele disse, tira esse profano daqui, isso aqui é casa de Deus. Neemias era firme e corajoso. Quantos líderes hoje em dia fazem vista grossa, né, pro pecado? Não pode, meus irmãos, talvez por ser parente, ou por ser amigo. Neemias não. Ele confrontou na cara, ele limpou a sujeira. Mais um problema que ele encontrou. O povo tinha parado de dar o dízimo. E os levitas e cantores que antes estavam servindo lá no templo tinham fugido, cada um para sua terra, porque não tinham mais sustento. O templo estava abandonado, o serviço de Deus estava parado. E Neemias confrontou os magistrados, perguntando, por que se desamparou a casa de Deus? E ele ajuntou os levitas e os cantores de volta, repreendeu o povo, e aí sim o povo voltou a trazer o dízimo. Mais um problema, o povo também estava trabalhando no sábado. Tinha gente pisando nas uvas, carregando fardos, vendendo mercadoria, tudo no dia que deveria ser santo para o Senhor. E Neemias confrontou novamente. Que mal é este que fazes, profanando o sábado? Não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus trouxe todo esse mal sobre nós? E vós ainda acrescentais mais ardor sobre Israel, profanando o sábado? Então ele estava dizendo, né? Vocês não aprenderam, não? Foi por essas desobediências aí que nós fomos para o exílio. E vocês vão fazer de novo a mesma coisa. Então ele mandou fechar as portas. Mandou fechar todas as portas de Jerusalém, quando começasse a escurecer, antes do sábado, e só abrir depois do sábado. Colocou guardas nas portas, para não deixar ninguém entrar com mercadoria. E ele tinha pulso firme, porque tinha algumas pessoas que mesmo assim queriam fazer lá vender suas mercadorias. Ele ameaçou prender essas pessoas que não estavam querendo aceitar as ordens. E aí eles nunca mais voltaram a fazer isso no sábado. Ele era um grande líder. Neemias tinha o pulso firme e não estava para brincadeira. E tem mais um problema que ele viu quando retornou. Talvez o mais grave. Tinha casamentos mistos de novo. Exatamente o que Esdras tinha confrontado anos antes, o povo tinha voltado a fazer.
Rafael, o que é um casamento misto? É judeus, meus irmãos, judeus casando com mulheres de Asdod, de Amon, de Moabe, de outras partes. E olha a consequência. A consequência é que seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar o judaico. Aquela nova geração estava começando então a perder a identidade. Não sabiam nem falar a língua do povo de Deus. Se eles não soubessem falar nem a língua, quanto mais conhecer a lei de Deus. Aí Neemias perdeu a paciência. Olha o que a Bíblia diz. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e os espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos. Neemias perdeu a paciência. Espancou, arrancou cabelo, Neemias partiu para a violência. Hoje a gente não pode fazer isso, claro. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que Neemias mostra, né, a seriedade com que Neemias levava o pecado. Não era brincadeira, não. Não tinha nada de, deixa pra lá. Não tinha nada disso, não. E ele fez todos jurarem. Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas para vossos filhos. E o livro termina, meus irmãos, com Neemias orando. Chegamos ao final do livro. A oração que Neemias faz é a seguinte: lembra-te de mim, meu Deus, para o bem, segundo tudo quanto fiz a esse povo. Não é arrogância, né? É um homem que dedicou 12 anos da vida dele, que lutou, que confrontou, que trabalhou pedindo que Deus não esqueça. Meus irmãos, essa é a história de Neemias, um dos personagens mais inspiradores da Bíblia. Ele era copeiro do rei, né? Tinha um cargo importante, confortável, seguro, mas ele largou tudo para reconstruir os muros destruídos. Ele chorou pela situação do povo, ele orou e jejuou, ele teve coragem de pedir para o rei. Ele planejou também com sabedoria, ele liderou pelo exemplo, ele trabalhou com o povo. Não era acima do povo, não, ele trabalhou junto com o povo, enfrentou zombaria e não desistiu, enfrentou ameaça de morte e não se acovardou. Enfrentou convites maliciosos e não se distraiu. Enfrentou também acusações falsas e não se intimidou. Ele construiu com uma mão e lutou com a outra. Ele orou, mas também agiu. Ele confiou em Deus, mas também tomou providências práticas. E quando ele voltou, encontrou tudo uma bagunça de novo. E ele não ficou parado, ele confrontou, ele limpou, ele reformou de novo. Meus irmãos, e como aplicar Neemias na sua vida hoje? Primeiro, chore pelas coisas certas. Neemias chorou pela situação de Jerusalém, né? Muita gente chora hoje por besteira. Teve um dia que eu vi uma menina chorando porque não tinha um celular. Ou não tinha uma roupa de moda. Quando foi aí a última vez que você chorou pela situação espiritual da sua família, da sua comunidade, da sua paróquia? Quando foi a última vez que você se quebrantou pelo pecado?
Então a gente deve chorar pelas coisas que fazem o coração de Deus chorar. Segunda coisa, a gente deve também orar antes de agir. Neemias, ele orou meses antes de falar com o rei. Muita gente age por impulso, age por emoção. E depois dá errado e fica perguntando: cadê Deus? Deus não está comigo não, esqueceu de mim? Ora, Deus está esperando você orar primeiro. Buscar direção, buscar sabedoria. Não saia correndo e tome uma decisão não. Ore, reze, busque e depois sim você vai e age, tá bom? Ora, mais uma coisa que podemos colocar em prática. A gente deve planejar com sabedoria, né? Neemias, ele fez uma inspeção noturna, lembra? Ele viu o problema, ele calculou o que ia precisar, ele organizou o povo. Então, planeje. Pare de ser desorganizada. Planeje a sua vida financeira, sua vida espiritual, planeje sua família. Use a cabeça que Deus te deu. Quarta aplicação, trabalhe com dedicação. O povo, ele trabalhou de sol a sol, sem parar. Estavam animados. Então seja assim você também. Aí na sua comunidade, no seu ministério, seja assim no seu trabalho. Pare de fazer as coisas pela metade. Dê o seu melhor. Mais uma coisa para você colocar em prática. Não pare para discutir com o crítico. Neemias disse, né? Estou fazendo grande obra e não posso descer. Quantas vezes você para aí a obra de Deus na sua vida para ficar brigando com quem te critica? Para ficar se justificando, para ficar provando seu valor? Ignora. Continua trabalhando. A sua obra vai falar por você. Mais uma aplicação. Construa e se defenda ao mesmo tempo. Uma mão na obra, outra na espada. Você precisa edificar a sua vida espiritual, mas também se proteger dos ataques. E como você faz isso? Lendo a Bíblia. Essa é a obra. Memorize alguns versículos. Isso é defesa. Sétima aplicação. Confronte o pecado com firmeza. Neemias não fez vista grossa, né? Ele limpou a casa de Deus, ele expulsou Tobias, ele repreendeu o povo. Então, faça isso também. Quando você ama alguém de verdade, você confronta o pecado. Não é para destruir, é para restaurar. Oitava aplicação. Mantenha a vitória conquistada. O problema não é só conquistar, é manter. O povo conquistou a vitória, mas voltou para o pecado, não foi? Quantas pessoas fazem isso? Param de beber e depois voltam. Param de fumar, depois volta. Volta para a igreja e para de novo. Persevere. Nona aplicação. Celebre as vitórias. Quando o muro ficou pronto, eles celebraram, não foi? Com músicas, com alegria. Então, para de ser carrancudo. Quando Deus fizer algo na sua vida, celebre, agradeça, dê seu testemunho, compartilhe, dá glória a Ele.
E última coisa para você colocar em prática. Lembre-se, é Deus quem dá a vitória. Neemias sabia disso. Ele disse: a mão do meu Deus estava sobre mim. Foi Deus, né? Então, quando você vencer, e você vai vencer, não seja arrogante. Dê a glória a Deus, tá bom? Meu amigo e minha amiga, chegamos ao fim dessa semana poderosa sobre Neemias. Foram só 3 dias, né? Mas foi 3 dias intensos, valeu cada segundo. Você aprendeu que Deus usa a gente comum para fazer coisas extraordinárias. Você aprendeu que oração e ação andam juntas. Você aprendeu que oposição é sinal que você está no caminho certo. Você aprendeu que não importa quantas vezes você caia, Deus pode te levantar de novo. Então agora tem que aplicar. Não adianta saber e não fazer. Então levanta, sai da zona de conforto, com oração, com planejamento, com trabalho. E quando vier a oposição, você levanta a cabeça e diz que está fazendo grande obra e não pode descer, igual disse Neemias. Semana que vem tem mais, viu? Um novo livro, novas histórias, novas lições. Um abraço grande para você, que Deus te abençoe imensamente. E lembre-se sempre, a mão de Deus está sobre você. Construa com uma mão e lute com a outra. E nunca, nunca, nunca desista. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix.